Fala pessoal, beleza? Vídeo um pouquinho diferente, né, dos demais aqui. Um parente, né, me deu um toque aqui em que parente, alguns até mesmo membros, né, já me falaram que eu não sou uma pessoa, acho que muito comercial, né, porque venho postando vídeos aqui no YouTube, né, acho que desde fevereiro, e não fiz, né, nenhum vídeo assim de maneira comercial, assim, como outros fazem, né, assim, às vezes alguns vídeos mais apelativos, tá? Primeiro porque eu sou leitor do Brooks, né, pessoal? E o Brooks ele já coloca os pés da gente no chão de que não tem almoço grátis no mercado, tá? Que sem comprometimento, sem seguir regras, sem um operacional, né, vencedor, completo ali, a ser seguido, né? Sem, sem nenhum tipo de interferência, é impossível, na verdade, você ser lucrativo no mercado. Outro ponto, né? Eu já li bastante Brooks, já vi o curso grande, né? Para quem conhece o curso grande, né? O curso, ele tem o nome de grande, não, não é, não é eufemismo, né? Realmente é um curso bastante extenso. São cerca de 160 horas de curso ali, fora os livros, né, pessoal? Então, assim, acabei pegando algumas perguntas aqui para tentar deixar as coisas um pouco mais claras, né? Às vezes eu talvez devesse ter feito isso um pouco antes. O que que é, né, pessoal, esse tal trade system, né? Trade System, pessoal, para quem está começando na bolsa agora, tá? É um conjunto de regras. É um conjunto de regras pelos quais você não vai operar contra, tá? Então, se você está começando, ter um Trade System é algo meio que essencial. Vai te evitar de perder muito dinheiro, tá? Porque, por exemplo, num dia como esse aqui, né, na hora que eu colocar aqui algumas regras só do Trade System, que eu vou apresentar aqui para vocês depois, você já perceberia que você não estaria operando, né, passando a maior parte do seu dia do lado da ponta perdedora, né, que seria estar buscando, por exemplo, compras. Né? E né, de onde que vem, tá, pessoal? Então, o trade system é um conjunto de regras, precisam ser seguidas por você com disciplina. Você, de maneira alguma, vai poder estar operando contra, a não ser que você tenha uma confluência de 3, 4, 5 contextos, um contexto macro, um contexto micro. Tá? Se você já tiver muita experiência com leitura de contexto, beleza, você fazer uma entrada contra ali por contexto, mas exceto isso, só segue o trade system. Você vai perder muito menos dinheiro no mercado se você fizer isso, tá? E você ficar tentando operar, ou ficar tentando perder o seu próprio tempo, né, desenvolvendo um método. O Brooks já tem um método, tá? E outra, eu incentivo todo mundo, pessoal, quem conversa comigo, comprar os livros do Brooks, sabe? Eu bato palma ali pra galera que compra o livro ali, por quê? Porque é um livro denso, é. Mas, cara, é como se fosse uma faculdade. É livro para você ler uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quantas vezes forem necessárias, tá? Então, o que é esse tal de trade system, né, pessoal? É um conjunto de regras. É um conjunto de regras que eu passei muito tempo desenvolvendo, que eu passei muito tempo testando e que eu fiz para mim mesmo, tá? Aí, a princípio, eu comecei a passar para alguns parentes próximos ali e que foram me incentivando a tentar comercializar isso. E algumas pessoas já têm, né, esse trade system aí há bastante tempo, tá? E tem sido, né, lucrativo para elas também, certo? De onde vem esse trade system, né, pessoal? Tá, esse trade system ele é construído, basicamente, eu acredito que mais de 90% dele do All Brooks. A parte de barras e de interesse de compra e venda vem praticamente 100% quase do Brooks. Tem algumas ideias do Oliver Velez e tem algumas ideias, claro, de análise técnica clássica, porque eu preciso de mais parâmetros de leitura para poder juntar a ideia de análise das barras, tá? Então eu casei as coisas, né? Acabei fazendo um casamento aqui. Por isso que eu coloquei o nome de Albrooks técnico, tá? Porque eu uso alguns pontos de análise técnica clássica somadas, né, às informações que eu consegui retirar dos livros do Albrooks, certo? Então, de onde vem? Vem da leitura do Albrooks, vem de algumas ideias do Oliver Velez, que vocês já viram eu citar aqui em alguns pontos, e eu utilizo essa parte, né, do Vélez também em alguns pontos.
principalmente, né, quando a gente está se tratando, por exemplo, de uma possibilidade ali de tendência também. Então, o Brooks e o Vélez, né, se você não viu aqui no canal, tem um vídeo falando, né, analogia entre gigantes, né, que são pontos em comuns entre quando você está estudando, por exemplo, lendo Vélez, né, o Oliver Vélez, e quando você está lendo Al Brooks. Então tem alguns setups, algumas coisas ali que são muito similares, de dois big traders, né, que eu respeito muito. Então, aquilo que eu achei muito interessante eu acabo pegando desses dois, tá? E juntei isso daqui um pouco com análise técnica. Uma pergunta, né? Eu vou precisar estudar? É claro, tá? Primeiro que você vai ter que começar a estudar para você se adaptar a isso daqui. E para você também seguir regras, né? Porque quanto mais você estuda, pessoal, menos dúvidas você tem, menos hesitação você tem, mais clareza você tem. E daí o tempo de tela, e aí você tem que operar pequeno por bastante tempo, para quê? Para que você não se machuque nesse processo, para que você consiga dar passos além, né? Que é a ideia do Brooks, né? Que é você aprender a operar pequeno e depois você engordar a sua conta, operar um pouco maior e começar a viver disso. Simples, né? Essa é a ideia trazida nos livros do Brooks. E você vai precisar estudar. Tem uma série de vídeos no canal, se você rever eles algumas vezes, já ajuda bastante. Eu vou falar um pouco hoje aqui também sobre entradas e barras, tá? Aproveitar o vídeo para a gente bater um papo aqui sobre isso, tá? E já guardem essas informações, anotem essas informações, coloquem essas informações, por exemplo, no plano de trade de vocês, para vocês ler pela manhã, tá? Que é o que a gente tem que fazer, a gente tem que repetir, 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 repetir até se tornar melhor, tá? Qual a melhor forma de uso desse sistema? Seguir a risca, tá? A única coisa que você para de operar é quando você vê que tem uma lateralidade. Lateralidade você para de operar porque muda toda a forma, né, de operar. Tá? Aí é comprar baixo e vender alto, tá? Não tem outro jeito. Ou você vai ter que ir para uma lateralidade mais ampla e para um time frame menor e aí pegar uma micro tendência ali de 1 minuto, tá? Porque aí a gente consegue também fazer dessa maneira. Mas para isso essa lateralidade precisa ter uma amplitude, né? Para quê? Para que a gente consiga pegar alguma coisa dentro da tendência aqui em time frames menores, tá? O que eu tenho a ganhar? O primeiro ponto é o que você não tem a perder, tá? Por quê? Porque, cara, se você opera sozinho, e se você é novo no mercado, se você está começando agora, às vezes você vai ser o cara que vai estar tentando achar reversão nisso aqui, ó. Eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar. Eu vou comprar porque agora teve uma barra de reversão aqui, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, né? E aí você está buscando por compras. E às vezes você quebra, né? Nesses dias assim, de tendência. Porque em dias de lateralidade a reversão ocorre. E se você faz um preço médio, né? Que é algo que eu não recomendo de maneira alguma, tá? Você entrou certo a favor da movimentação e você segue até seu alvo, até seu objetivo, até 1 para 1 do seu risco, pelo menos, tá? Algo assim, tá? Mas não fazer preço médio, né? E preço médio só dá certo, tá? Em dias de lateralidade, porque aí você consegue sair ali no break-even ou ter um pequeno lucro. No geral, pessoal, quando você faz preço médio, nem lucro você tem, né? Porque você já perdeu ali a linha de raciocínio, né? Da parte emocional, e aí você já está ali extremamente emocional naquela movimentação. Quando volta um pouquinho, você sai. Mesmo que viesse, às vezes te dá um lucro, às vezes positivo ali no dia, né? E normalmente a maioria das pessoas não faz isso daqui de maneira técnica, tá? Isso aqui é bem complicado, né? Que seria a ideia da escalada, né? Mas aí é outra história, né, pessoal? Outra conversa. Não é algo que eu gostaria de falar para quem está começando, tá? Eu prefiro que vocês permaneçam mais tempo operando. Para quê? Para que vocês ganhem tempo de tela, para que vocês consigam engordar a conta, tá? Aumentar um pouco o número de contratos e conseguir viver disso daqui, tá? Então o que você tem a ganhar? Você tem a ganhar um mecanismo de disciplina. Como assim um mecanismo de disciplina? Por quê? Porque depois que eu tirar isso daqui e eu colocar e inserir aqui os indicadores, vocês vão observar como essa tela vai mudar, tá? Eu não vou colocar as médias, eu poderia ser sacana, por exemplo, e dizer assim, falar, olha, tá aqui o trade system, não precisa de média, não precisa de nada. Eu explico ainda muita coisa, eu explico, né, essa relação do preço com as médias, tem vídeo no canal de como que eu leio as médias, e só por código eu conseguiria fazer isso daqui, né, ficar completo praticamente daquele jeito lá, de tanto estudar isso, né, que não daria para a pessoa operar só com isso daqui, né, só seguindo as regras e os gatilhos, né, por quê? Porque eu já levo em consideração a localização de onde está o preço em relação à média, tá? Então,
que você tem a ganhar? Disciplina, tá? Você tem a ganhar disciplina. Por exemplo, você vai observar que aqui, nesse dia, praticamente, essas barras permaneceram todas praticamente vermelhas. E você teve várias formas de entrar na ponta vendedora, tá? E não, claro, né, ficar buscando reversão aqui durante um dia como esse, tá? Se você pegar a reversão que seja como scalp, entenda que movimentos contra tendências são scalps, movimentos a favor da tendência têm possibilidade de ser swings, tá? O Brooks ele preconiza muito a ideia de swings, né, que é você pegar 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Quando você pegar, por exemplo, uma entrada para uma MTR, que você leve 6, 7, 10 para 1, tá? Do seu risco inicial. Beleza? Então, pense nisso, né? Porque se você ganha em um dia aquilo que você perde às vezes, né, 2 vezes, e aí você, quando você ganha, você consegue ganhar 6 vezes, a tua conta vai ser sempre positiva, tá? Normalmente eu peço também que vocês operem pouco, tá? A princípio, mas foque na leitura, né? Do que em realmente estar operando, né? Para quê? Para que você ganhe tempo de tela. O que esse sistema, né, se diferencia dos demais? Aqui não são indicadores, aqui falamos de price action, tá? De ação do preço, de deslocamento do preço, de gaps, né? De interesse de venda, interesse de compra, de rompimentos de máximas, de rompimentos de mínimas, de rompimentos de barras, de rompimentos de médias. Aqui eu tento trabalhar de maneira via código, né? Tudo aquilo que eu consegui retirar, por exemplo, do tendências, algumas ideias de lateralidades. Peguei apenas uma ideia do reversals, tá? Porque eu tenho esse receio, né, do pessoal ficar tentando trabalhar reversão, 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 e isso aí acaba não sendo lucrativo, principalmente para quem está começando. Então eu tiro os gatilhos, né, da maioria dos gatilhos de reversão, das possibilidades eu acabo removendo. Por quê? Porque isso mais soma, né, para quem está começando do que agregaria valor a essas operações, tá? Então esse sistema ele se diferencia de tudo, pelo menos que eu já tinha visto até então, porque eu ainda não vi gatilhos de price action, tá? E essa é uma das coisas de eu falar pouco, né, até sobre o gatilho. Por quê? Porque faz 8 anos que eu venho lendo o Brooks, então eu não vou entregar isso em código para uma pessoa que não fez essa mesma jornada, não estudou a metade do que eu estudei, tá? Então, por isso, quando às vezes alguma pessoa me pergunta, fala um pouco sobre os gatilhos. Eu cito aqui para você, sabe o que, pessoal? Para que você leia o contexto. Porque você já tem o gatilho, tá? Se você já é assinante, você já tem o gatilho. De toda forma, você tem o gatilho na tua tela agora, tá? Então leia o contexto, sabe? Aquela ideia de ciclos de mercado. Às vezes o preço está alto numa lateralidade, é uma lateralidade ampla. Cara, se você já formou o contexto, a tua entrada é muito mais natural. Quando o gatilho vier, a tua entrada vai ser mais natural. Você já está esperando isso. Você só vai precisar que o preço faça a movimentação. Para quê? Para que gere um gatilho. Porque se ele não fizer a movimentação que gere um gatilho, o código não vai deixar ter gatilho. Simples assim. Aquela ideia da tua cabeça, por exemplo, às vezes de vender numa movimentação de alta, ela não vai existir. Por quê? Porque não tem gatilho. Porque você viu os vídeos, você não quer ser o primeiro a vender, você vende depois de ver a pressão do outro lado. Tá subindo, né? Tá lá o preço na tendência de alta. Você vai ser o primeiro a vender? Não, enquanto não tiver pelo menos um gap de média, uma quebra de uma linha de tendência, né, um retorno. Às vezes nem tem retorno, às vezes vem direto. Tá? Mas isso são coisas do mercado, não tem como a gente prever. Tá? Mas normalmente, se você espera isso daqui, você tem muito mais chance, né, de estar sendo lucrativo, porque depois vai formar um outro padrão de venda aqui mais seguro, onde já teve, né, uma quebra de uma linha de tendência, já teve um gap de média, já teve uma troca de estrutura, e aí você tem um gatilho de venda. Isso daqui é focar no contexto. E aí o preço fez o gatilho de venda, aí você vende. Tá? O que são, né, os gatilhos? São padrões de price action, tá? Trazidos pelo Brooks. O Brooks ele cita muitos padrões de price action. Tá? E eu, através de código, fui testando cada um deles para ver aquilo que funciona melhor. Eu não uso tudo, é claro. Eu uso algumas coisas, aquilo que eu percebo que funciona melhor no nosso mercado. Tá? O que são as regiões de volume, né, pessoal? O que são as regiões de volume? As regiões de volume são cálculos que eu venho estudando já faz um tempo. Eu sempre gostei dessa ideia da relação de volume, né? Só que ele tem algumas falhas, né? Eu vi algumas falhas, por exemplo, bons rompimentos, né, segundo o Wyckoff, eles são seguidos de volume, tá? Eu estudei o Wyckoff, que é bem interessante.
Só que ele traz mais pontos além disso. E isso me abriu um pouco a visão. Tá? E aí eu continuei estudando volume, relação preço, bons rompimentos. E às vezes o preço pega, né, pessoal, e faz aquele rompimento. Por exemplo, aqui, ó, rompimento dessa máxima. Tá? E aí você olha, o volume está bem baixinho. Né? E aí, putz, o rompimento foi, né, foi legal, por exemplo, aqui, né, rompeu, aqui rompeu de novo, aqui rompeu mais uma vez. Aí você olha aqui, às vezes não tem nenhuma barra grande de volume lá embaixo. Caramba, ele rompeu sem volume, né? E aí eu pensei nisso daqui de uma maneira um pouco diferente, entre um número de barras, né? Que aí vira como se fosse algumas pequenas POCs dentro do intraday, tá? Que seriam pontos de controle, né, pessoal, tá? E o que isso é interessante nessas regiões de volume? Elas são interessantes porque às vezes o preço chega nessa região onde foi demonstrado uma certa atividade em algumas barras, e aí o preço atinge essa região de novo e ocorre uma defesa, tá? E aí a movimentação, né, se reverte. Às vezes, quando ela é um pouco mais longe, tem pontos de inflexões maiores, elas são até mais interessantes. Acontece muitas reversões em cima dessas regiões de volume. Para quem já tem o Trade System já sabe disso daqui. Para quem acompanha lá no Instagram e fica vendo aquelas postagens, já sabe disso daqui. Para quem trabalha lateralidade, já sabe que tem que respeitar aquilo ali, tem que sair nessas regiões, tá? Então, o que são essas regiões de volume? Às vezes elas são alvos de operação. Por exemplo, se você vendeu num gatilho de venda e tem uma região de volume passando aqui, aqui acaba sendo o teu alvo da operação, tá? Você tem que pegar uma parte do mercado. Você não tem que pegar o mercado inteiro. Você tem que pegar aquilo que faça sentido e depois sair do mercado com esse valor, porque você já viu que isso dá certo. Você já fechou dias positivos, mas quando você opera demais, você transforma um dia positivo numa cagada. E aí, às vezes você tem que parar. Eu recomendo que você faça de 3 a 5 operações dia. Para quê? Para que você não se exponha de maneira excessiva ao mercado. Porque quando você se expõe demais a 50 operações, a tua chance de entrar num dia de fúria, de entrar num loop ali, de ficar clicando de maneira aleatória, sem ter nada que faça sentido, né, fica muito mais provável. Tá? Então, eu recomendo que você leia o contexto, que você dê atenção ao contexto e que você use os gatilhos a favor do contexto que você acabou de construir. Se você focar no contexto, você vai poder tirar o zoom, você vai poder observar com mais calma, e quando tiver gatilho a favor daquilo que você já está lendo, aí sim, você aproveita essa movimentação. Qual que é o valor, pessoal, da assinatura mensal disso daqui? É R$100. Cara, se você acha que pagar R$100 para você ter um conjunto de regras para você seguir, se você não comprou nenhum livro do Brooks, que na época era cerca de 600, R$700, se você não leu esses livros por mais vezes e você achar que R$100 é um valor que é considerável para você continuar operando lá de uma maneira às vezes indisciplinada, eu acho que você está confundindo um pouco as coisas no mercado. Se você está achando que operar no mercado vai ser fácil, né? O mercado é isso aqui, ó. Você pode clicar do jeito que você quiser em qualquer lugar, tá? Ele não tem regra. O que vai te trazer regra ou é você que vai impor um conjunto de regras dentro daquilo que você vai operar e você vai seguir de maneira clara só aquilo, ou, né, você vai arrumar um problema bem grande, né? Porque aí você vai ficar tentando comprar, você vai ficar tentando achar reversão, você vai ficar operando de maneira errada. Né? Por quê? Porque você não está seguindo nada. Ou você vai e vê uma promessa milagrosa de um cara que fala que você vai fazer vários scalps de 50 pontos, com um stop de 500 pontos. Cara, é impossível você conseguir fechar de maneira positiva isso. Eu não consigo ver isso fechando de maneira positiva, sabe? Você ser scalper com um stop gigantesco, só que com alvo curto. Então, quando você perde, por exemplo, 10 vezes. Quando você ganha, né, meio. Né? E agora? Como é que a conta fecha? Não fecha, pessoal. Sabe? Quando o mercado te der a oportunidade de lucrar, você tem que abraçar esse lucro da melhor maneira possível. Você tem que, né, ir estrangulando o preço. E indo, por exemplo, bater suas metas do dia, 500 pontos, 400 pontos, tá? Pegar a sua parte do mercado e sair, porque quando você aumentar um pouco a mão, esses mesmos 500 pontos, né, vão fazer uma diferença gigantesca, beleza? Então, o valor da mensalidade do Trade System é R$100. Para quem quer participar do grupo, né, do Telegram, ali é mais R$150. Ali à tarde fica aberto, a pessoa pode tirar dúvida. Na parte da manhã eu deixo fechado, porque aí eu acabo
mandando leitura de contexto, às vezes, quando possível, alguns possíveis alvos, né, de operação, tá? E eu acho que era isso, né? Eu acho que eu ainda não sou muito comercial, né? Não estou dizendo que você vai ficar rico, né, pessoal? Não estou colocando aqui que você vai entrar com, com 100 reais na bolsa e você vai transformar isso daqui em 100 mil, né? Como você vê algumas propagandas. O que eu posso dizer para você é que se você seguir esse trade system à risca, né, você consegue ser lucrativo ao final do mês. Só que você precisa de disciplina para seguir isso daqui. Você tem que, por exemplo, formular um contexto, vender no primeiro gatilho, por quê? Porque o stop é mais barato, porque a margem de lucro acaba sendo maior, tá? Você tem que reconhecer algumas ideias de barras, que é o que a gente vai conversar agora, tá? Você vai precisar fazer algumas coisas, você vai precisar sentar e estudar, tá? Porque sem isso daqui é impossível, tá, pessoal? Pronto, é impossível, tá? Então eu vou tirar aqui um pouco a escrita, tá? E aí eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um estudozinho que eu já fiz e já refiz algumas vezes, né? Já demonstrei aqui também em alguns outros momentos. Isso daqui é um código, tá? Que eu fiz para estudar. Eu tenho mais códigos desse, que eu isolo os códigos, tá? Para tentar entender algumas movimentações. Esse é um código que ele me plota padrões de venda, né? Eu coloquei as letras aqui, por exemplo, ele plota V, né, para venda. Ele plota GB quando fica um gap aberto, tá? Esse GB que você está vendo aqui, por exemplo, ó, certo? Ele é, né, a tradução, tá? Desse espaço aqui, ó, de gap aberto. Aqui ficou outro, ó. Tá vendo GB, ó? Tá. Então, conforme aquilo que eu fui lendo, né, pessoal, eu fui abstraindo muita coisa, né? Fui mudando muita coisa enquanto eu fui estudando Brooks. A gente vai conhecendo muita coisa, né? Um padrão de venda, tá? Aqui eu fiquei com um gap aberto, padrão de compra, tá? Então coloquei C compra, gap aberto, coloquei um E de barra externa, tá? Ao invés de colocar o outside bar, coloquei o I para barra interna, certo? Então são padrões, são configurações do preço conforme ele se movimenta, tá? Então isso aqui eu coloquei só para vocês darem uma olhadinha, né? Acho que vocês conseguem ver daí. Só que aqui, pessoal, ainda é algo mais seco, né? É algo sem tanto refinamento, tá? Aqui é algo mais literal, tá? Aqui é algo bem direto, certo? Mas aqui você vê a ideia de gap aberto, você vê a outside bar, né? Você vê aqui inside bars, né? Você vê mais ou menos aquilo, né? Só que eu fiz isso de forma isolada, dentro de tudo aquilo que eu ia lendo, né? Para quê? Para ver, né, como que seria o funcionamento, né, dessas informações, tá? Só que aqui, como falei, né, sem qualquer tipo de refinamento, tá bom? Então, padrões, parâmetros, né? E aqui é só uma parte, né? Eu vou remover aqui, tá? E agora, eu vou inserir aqui um indicador aqui de compra e venda, tá? E vou inserir também a regra de coloração. Essa regra de coloração ela é o resultado do estudo do livro Tendências, tá? Estudo Tendência. Tem mais, né? Mas isso daqui é como que fica, né, pessoal? O gráfico depois, tá? De montado, de pelo menos uma parte dele, tá? Então, se você tem isso daqui e você aceita isso, né? Se você está começando no mercado e você aceita isso daqui como um conjunto de regras a serem seguidas, você praticamente não estaria pensando em compras nesse dia, tá? Você estaria pensando em vendas e nisso você estaria sendo já extremamente lucrativo, tá bom? Então aqui o dia começa, né, na lateralidade, dentro da lateralidade do dia anterior, e aí aqui eu vou configurar os padrões, né, que são 7 padrões de compra, tá? E 7 padrões de venda. Então as 7 primeiras linhas na cor verde, tá? Eu vou colocar só essa parte aqui, pessoal, do operacional, não vou pegar as demais partes, tá? Eu vou colocar só realmente isso daqui, tem o marcador de topos e fundos, tem uma regra na MM20 também, que é um cálculo de afastamento médio, que é bem interessante,
tá? Talvez eu coloque apenas a M20 por conta desse código. Mas é mais para vocês terem, né, uma ideia, acho que talvez, como o amigo falou, né, um pouco mais comercial. E se você, né, é do tipo de pessoa que se incomoda em pagar R$ 100 por mês para que você possa ganhar dinheiro por mês, você está, por enquanto, com uma mentalidade bem complexa, tá? Porque eu paguei por cursos, paguei por livros, né? Continuo, né, pagando. Esses dias, quando saiu o Reversals em português, a primeira coisa que eu fiz, né, foi acabar comprando o livro, tá? Ah, mas é caro o livro. Eu falei, cara, mas se eu não investir em mim, quem que vai fazer isso por mim, né? Se você não tem coragem de investir em si mesmo, quem que vai fazer isso por você, tá? Então aqui, né, ficou, né, a região de suporte e resistência por volume, tá? E aqui estão, né, os gatilhos de compra e venda. Eu queria aproveitar esse vídeo aqui para fazer uma fala aqui com vocês interessante. Interesse, tá, pessoal? Interesse e rompimento. Quando você estiver, por exemplo, lendo o contexto, certo? Ó, por exemplo, aqui o finalzinho do dia. O começo do dia, desculpa, tá? O dia abriu, né, dentro ainda da lateralidade do dia anterior, né? Se você abrir aqui, você vai observar que era a lateralidade do dia anterior. E aí, né, o preço abre ainda contido dentro dessa lateralidade aqui, ó, tá? Deixa eu só voltar aqui para ficar um pouco maior para vocês observarem. E aí, né, eu estou contido aqui, ó, dentro dessa lateralidade. Eu tenho um gatilho de compra aqui, mas eu ainda não rompi. Então eu estou dentro dessa lateralidade. Dentro da lateralidade, eu estou alto nessa lateralidade. E aí isso aqui já começa a ser leitura de contexto, tá? Foi uma boa barra, ela rompe máximos anteriores, o que demonstra interesse. Então esse gatilho aqui ele é mais interessante que se a barra tivesse fechado aqui dentro. Então prestem atenção a isso, tá? Deem a devida atenção a isso. E aí você vê que o preço não consegue nenhum fechamento acima da máxima do dia anterior, ali prévia, tá? E aí começa a deixar alguns dojis aqui nessa região, doji, né, doji, doji, doji. E esse daqui já é um doji de reversão, por quê? Porque em determinado momento ele vem acima de várias máximas e aí ele volta e fecha como um martelo, né, que algumas pessoas chamam, tá? Pra gente é um doji, mas ele é um doji de baixa, certo? E a barra seguinte, pessoal, acaba sendo uma barra diferente, tá? Essa barra deixou um gatilho de venda. Essa mínima, ela reverte várias outras mínimas anteriores, tá? Você pode contar aqui depois, mas ela reverte várias outras mínimas anteriores, certo? Então aqui a gente já está trabalhando um gatilho do reversals, tá, pessoal? Que é a linha 7. Opa, deixa eu engrossar essa daqui também. E aí, no caso aqui, a linha 14, tá? Que é o único parâmetro que tem do reversals, tá? Que é quando ele faz qualquer tipo de movimento, mesmo que seja um pullback, tá? Aí ele acaba deixando essa linha um pouquinho mais grossa, se você quiser entender, né? Interpretar um pouco melhor. E aí você tem um fechamento bem distante, né, da movimentação anterior. Essa regra de coloração amarela, eu uso ela como transição, porque às vezes pode ser uma transição de tendência ou pode ser só um pullback para subir mais, porque ele não conseguiu chegar a níveis, né, de violação do preço tão baixos a ponto de mudar, né, essa regra de coloração aqui para vermelho como ele fez depois, tá bom? E aí você teve um gatilho. E essa barra é uma barra excepcional, porque ela fecha na sua mínima, tá? Depois você tem um outro gatilho, essa barra volta, desce e fecha próximo da sua mínima, rompendo também a mínima do anterior. Como falei, pessoal, gatilho de compra que rompe mínima, ele é mais interessante que se ele conseguir fechar dentro da mínima anterior. Eu deixo esses que fecham dentro da mínima anterior, mesmo sem muita demonstração de interesse, porque o Al fala que em tendência, muitas vezes a gente vai ver barras ruins a favor da movimentação do preço. Tá? É uma super tendência, o dia está lá. E ele fala que as piores barras normalmente vão ser as barras de entrada. E aí você vai ver muitas barras contra, parecendo uma movimentação muito bonita, só que são só armadilhas. Tá? Mas aí a gente vai, né, lendo isso daí aos poucos. Tá? Conforme você vai vendo os vídeos, você vai se aprimorando. E aí você tem outra boa barra fechando perto da sua mínima. Isso daqui são características de movimentação do preço, tá? Que são pontos, né, que nos levam a deixar essas ideias desses gatilhos, tá bom? Aqui você vê um pullback curto e raso, novo gatilho, tá? Teve mais movimentação. Aqui, né, a gente lembra, se a gente coloca 20 aqui, a gente lembra que aqui foi quase um PC, né, um PC de venda ou um M2B, tá? Como depende de como você quiser chamar. Para mim,
Quem inventou, né, o PC foi o Brooks, tá? Eu não tenho como afirmar isso, mas para mim é dele. Né? Só foi trocado o nome, né? Colocado PC de venda, PC de compra. Mas para mim essa movimentação, né, ela veio do Brooks. E ela também é uma movimentação parecida, né, com o que o Oliver chama, né, de VSS ou VBS. Né? Por fim, acaba sendo um setup interessante, tá? Para a gente dar atenção. Tá? Então aqui eu coloquei só média móvel de 20 exponencial, mas não chegou a tocar, tá? Por isso não teve gatilho. Tá? Duas pernas de movimentação M20 ou M2B. E aí você teve vários gatilhos de venda, tá? Aqui você teve um gatilho de reversão, certo? Essa barra fecha rompendo algumas máximas, tá? E aí demonstra um certo interesse comprador. Isso aqui chegou a pagar 470 pontos, tá? Já tinha dado o terceiro alvo dessa movimentação, né? E aí o preço lateraliza de novo, né, pessoal? E essa barra aqui acaba sendo uma boa barra de novo, né, de definição, algo parecida como essa, né? E aí o preço desenvolve muito rapidamente para baixo, tá? Dia anterior, né, foi um dia que praticamente você só teve oportunidade na ponta compradora, né? Essa é a ideia desse tipo de trade system, né? Você não ficar, aí agora eu posso vender aqui. Falei, cara, enquanto as barras estiverem azul, a chance maior disso daqui, né, continuar para uma movimentação às vezes de alta, tá? Então você tem que tomar a devida cautela. Ah, vou vender aqui. Você ia ser o primeiro a vender, tá? Aqui faz um pullback, né, um pouco mais raso, deu um gatilho de venda, beleza. Aqui sim, pelo menos você está sendo o segundo a vender. Aqui você está sendo o primeiro, tá? Depois disso não tem mais gatilho de venda, né, fica lateral. Qual que é a ideia, né, dos gatilhos? É você, como falei, deu o contexto. Aqui, abriu no Fab 4 de compra, em 1200 está passando aqui embaixo, gap de alta. Você tem que estar procurando por compra, tá? Você não está vendo barras vermelhas aqui. Então você está numa tendência de alta, está em uma movimentação, né, altista, beleza? Então essa é a ideia desse trade system. Reconhecer o que é lateralidade. Você pode usar o M1 para quê? Para você entrar por aqui. Se você reconhecer contexto de maneira rápida, tá? Se você não reconhece contexto de maneira rápida, pessoal, usa só o M5 mesmo, talvez o M2, né? Não chega perto do M1 para você não ficar vendo o gatilho toda hora, tá? Por quê? Porque quanto maior o time frame, maior a assertividade. Menos gatilhos vai ter, porém maior a assertividade, maior. O stop vai ser maior, o lucro também vai ser maior, né? Claro, vai ser, por exemplo, você coloca o gráfico de 15 minutos, né? Que nem eu tenho membro, né? Eu tenho assinante que só opera no 15 minutos, cara. Sabe? A pessoa só opera no 15 minutos. Ele não faz trade fora do 15 minutos. E ele se dá bem pra caramba com isso, porque ele opera pouco. Ele é esperto, né? Ele não fica se expondo de maneira direta no mercado, tá? Em tempo integral. Aqui, ó, em um dia lateral, você teve um gatilho de venda, boa movimentação de baixa. Outro gatilho de venda, no pullback M20, né? Outro gatilho de venda, tá? Outro gatilho de venda, te trouxe uma movimentação de baixa. Aqui o que? Fundo duplo, certo? Aqui tinha uma região de suporte por volume. Parou uma movimentação uma vez, parou uma segunda vez. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. Então, quando você estiver estudando, você tem que dar em lateralidades a devida importância para essas regiões, tá? Porque isso daqui funciona e funciona demais, certo? Então, que se eu comprei por aqui, nessa movimentação, minha saída, realização de lucro é por aqui. Por quê? Porque eu estou em uma lateralidade e eu sei que isso daqui vai parar o preço. De novo, né, aqui, movimentação de compra, deu gatilho, entrei, fez um pullback, ou entrei no pullback, uma 2BR, bem interessante aqui, inclusive, fechando acima da máxima anterior. Você comprou aqui, tá? Sua saída tem que ser aqui. Não briga com isso, tá, pessoal? Não briga com isso, tá? Aceita essas movimentações, faz backtest que você começa a aceitar um pouco mais rápido, tá? Aqui, que nem lateralidade é, né? Aqui já está mais para uma movimentação de tendência, mas está como um canal amplo, né? Que tem pullbacks muito profundos, tá? Então, essas regiões elas tendem a segurar o preço, tá? Sempre, quem dera tivesse sempre, né, pessoal? E a gente fazia só um trade, né? Pegaria todo o dinheiro e colocaria todinho em um trade só, tá? Mas eu garanto para vocês que a probabilidade de vocês ganhar dinheiro seguindo isso daqui é muito maior do que você seguindo nada, tá? É muito mais fácil você perder esses 100 reais tomando um stop aleatório por uma movimentação
errada ou por permanecer contra a tendência do que você seguindo price action, tá? Por quê? Porque tem embasamento científico, certo? Tem trader que estuda isso daqui, tem pessoas que operam dessa maneira, tá? Então é algo, né, palpável. Falando de novo aqui sobre gatilhos, né, pessoal? Aqui é um outro dia, né? Abre um pouco mais lateral, aqui já tem gatilho de compra na primeira barra, certo? A segunda barra testa a região de volume, aí volta. Depois ele dá um outro gatilho. Esse outro gatilho aqui ele é um pouco mais complexo do que esse. Era isso aqui que eu queria dar esse ponto para vocês. Por quê? Porque essa barra, apesar de ter gatilho, ela está contida dentro da barra anterior, dentro das extremidades da máxima e da mínima da barra anterior. A barra seguinte, né, essa daqui, ela acaba rompendo, mas ela anda bastante. Barras muito amplas costumam deixar pullbacks para poder voltar. Tá? Em pullbacks, muitas vezes, você vai ter que entrar assim mesmo. Só que barras que rompem a mínima do anterior, por exemplo, como esse gatilho aqui, elas têm mais potencial de se desenvolver do que barras que fecham assim, internas, dentro das barras anteriores. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa daqui rompe, ó. Tá? Ela rompe outras mínimas. Por que romper? Porque romper é demonstração de interesse. Tá? Então, gatilho de barra que rompe, né, algumas mínimas anteriores, tá, que rompe, ele tem mais potencial de desenvolvimento do que um gatilho que não rompe, um gatilho que não tá rompendo muitas barras. Por que eu deixei sem o rompimento, pessoal, e com o rompimento? Porque, como eu falei, às vezes em uma clara tendência, a gente vai ver uma barra feia, né, pequena, e a barra seguinte vai ser uma barra ampla, uma barra que vai andar muito a teu favor. Então eu acabei deixando esse tipo de gatilho, ó, esse gatilho, esse gatilho aqui, ó, essa barra, com esse gatilho. Ela rompe várias outras máximas para trás. Consegue observar isso? E aí ela acaba andando um pouco mais fácil do que quando o preço está com característica de lateralidade, ó, como aqui, ó. Tá vendo? Aqui você teve gatilho, ó, de venda, concorda? Andou, mantém o stop no local correto, né? Foi excelente movimentação. Só que ela não rompeu a extremidade do anterior, ela não fecha fora da mínima da barra anterior, tá? Igual essa daqui, ó. Essa daqui ela fecha fora da mínima da barra anterior. Igual esse outro barra com gatilho aqui, ó. Ele fecha mais afastado das mínimas anteriores, tá? Então, deem atenção a isso também. Por que dar atenção a isso, pessoal? Porque às vezes ó, a gente acaba entrando já na lateralidade. E uma das características da lateralidade é barras sobrepostas. Então, se ela não consegue romper essa mínima, né, ela não consegue, por exemplo, vir fechar aqui, né, esse gatilho ele já não é mais tão interessante. Por quê? Porque eu posso estar muito bem entrando em uma lateralidade. Tá? Então, a depender do contexto, né, se é uma super tendência e é uma super tendência prolongada, tá, você mantém, né, a entrada mesmo com gatilhos não tão bons, né? Barras pequenas, o preço se desenvolvendo ali de maneira devagar, às vezes ele fica assim o dia inteiro, tá? Mas barras que rompem, principalmente esse tipo aqui, ó, que é barra de rompimento, né? Apesar que essa daqui só vai dar esse gatilho dessa maneira, precisa romper, né? Quanto mais mínimas, por exemplo, anterior romper, melhor, tá? Aqui deixa eu ver se tem alguma barra contida. Nesse daqui todas elas romperam as máximas das suas anteriores, exceto essa, ó, tá? Exceto essa barra aqui. Consegue observar? Ela está contida dentro, o fechamento dela está contido dentro das extremidades do doji anterior. E aí o preço acabou não desenvolvendo tanto, diferente dessa daqui. Gatilho, né, que rompe máxima ou mínima, tá bom? Então fiquem com essa ideia, né, guardada na cabeça de vocês. Para quem já tem o Trade System, né, usem isso, né, tá? Usem a região de suporte e resistência por volume, tá? Porque realmente isso não tá. Na verdade não tem nada, tá, pessoal, no gráfico de vocês à toa, tá? Todos os pontos ali foram estudados exaustivamente, né? Não tem nada ali que não tenha feito teste e backtest e recalcular, né? E mexer por, né, uma centena de vezes, tá? Beleza? Então, acho que era esse, né? Não, não ficou um vídeo, acho que comercial, né? Você vai precisar estudar, você vai precisar estudar a ferramenta, você vai precisar seguir com disciplina. Tá aqui uma barra contida, ó, nesse pullback. Tá?
gatilho de compra, entrada aqui, né, pagou uma boa movimentação, mas vindo de uma lateralidade, em lateralidade novas máximas tendem a falhar e aí acabou revertendo, tá? Beleza, pessoal? Então, era isso, tá? Era a ideia para vocês observarem, né, que, pô, se você tem algo para seguir, é diferente de você não ter nada. E se você está começando a estudar, já começa a estudar com algo como isso daqui, tá? Primeiro porque o valor é irrisório, tá, cara? Porque se você está pensando em estudar para bolsa e você não vai, né, você vai começar por conta, cara, você vai gastar muito mais que esses 100 reais. Provavelmente no dia de fúria você vai gastar muito mais que 100 reais. Você vai, às vezes, quebrar a conta ali e fica com a conta zerada. E era algo que, se você tivesse algo que você seguisse com disciplina, por exemplo, em um dia como esse aqui, ó, você não ia estar realizando nenhum tipo de compra nesse dia. Por quê? Porque o Trade System te deu compra. Aqui ele te deu compra. Só que se você segue os vídeos, você não vai ser o primeiro a comprar, tá? A gente tem regra. Lembram? O que a gente quer para comprar? A gente quer que a estrutura mude, né? Nosso último pivô estava aqui. Você vai comprar aqui, querendo já que o preço já venha para cá, né, ser o primeiro a comprar? Não, né? Até rolou aqui um gap de média, depois ele volta, pode fazer um MTR, só que aqui já é final de tarde também, né, pessoal? Aqui tem um gatilho de compra. Esse gatilho de compra aqui já é mais possível. Só que aí o que você tem aqui em cima? Uma resistência por volume. E aqui você tinha o quê? Um suporte por volume. Então fazia mais sentido, né? Então as coisas elas vão fazendo mais sentido conforme você vai operando, né? E aí, qual que é a sua ideia? Ser lucrativo no mercado, né? E se você tem uma ferramenta que pode te auxiliar, né, use, a não ser que você queira, né, prolongar muito mais, né, a sua própria jornada. Beleza, pessoal? Então, um abraço para vocês, né? Bons estudos, bom final de semana, né? Restinho de semana e bons trades amanhã. Valeu, pessoal. Se gostou, curta, compartilha, né? Se inscreva no canal. Eu falo bastante, né? Até que falo pouco, né? Eu acho que do Trade System eu acabo falando um pouco mais da metodologia. Acredito que vocês consigam aprender a ler contexto, né? Vendo e revendo vários vídeos, né, de fechamento de mercado, que é uma das ideias, né? Você observar o contexto, né? Tirar o zoom, ver de onde que está vindo essa movimentação, olha, tá? Essa movimentação está vindo de uma movimentação de baixa, faz sentido essa subida, né? Eu estou vendo uma wedge aqui, tá? A estrutura do preço mudou, está ficando mais interessante para compra, sabe? Essas coisas que vocês têm que estar buscando, né? De retirar desses vídeos, né? Pegar essa ideia de contexto, ó. Estrutura de alta, né? Máximas e mínimas mais altas, tá? Os pullbacks estão mais rasos, certo? Se você traçar uma fibra aqui, você vai ver que está cerca de 50%, tá? Então, são esses os tipos de informação que você tem que ir retirando daqui. E seguir, né, com disciplina. Gatilho de venda. Depois de toda essa pressão aqui de compra, pessoal, olha isso, né? 2.500 pontos. Você vai ser o primeiro a sair vendendo aqui, tá? Sendo que tem toda essa pressão aqui acumulada, né? Você vai ser o primeiro a vender numa barrinha pequena, dentro ainda de uma pequena lateralidade aqui, que acabou de se formar? Não, né? Não tem um gap de média, não tem nada. Beleza, agora tem, ó, gap de média, o preço demorou para se aprofundar, né? Desceu aqui em duas pernas, aí ele vai e faz talvez um MTR mais alto. E aí depois você teve um parâmetro de venda aqui, tá? Preferencialmente, o que seria ideal? Que essa barra tivesse rompido a mínima da barra anterior, certo? Ela até rompeu, né? Mas é por ticks mínimos ali, você quase mal consegue notar isso, tá? Mas o código consegue, beleza, pessoal? Então, não briguem com o código, tá? Não operem contra isso daqui, não queiram estar contra isso daqui, porque isso daqui não é o eu acho que vai reverter. Isso daqui é a transcrição em código, né, para a movimentação do preço, beleza? Valeu, pessoal. Então, um abraço, bom final de semana aí e até mais. Valeu!